dia, gente. Hoje é quinta-feira e eu tenho que fazer uma redação, porque hoje à tarde eu tenho laboratório de redação. Então, o tema é vícios no século XXI. Mas eu não sei nem por onde começar, eu acho, porque faz 2 meses que eu não faço redação. Mas eu vou pegar uma redação antiga minha, que tava razoavelmente boa. Ganhei no mínimo 8, a professora disse que seria nota, então eu vou relê-la. Vou reler novamente ela pra ver como eu fiz pra tentar fazer algo semelhante. Só que nesse tema Então, pessoal, eu sempre começo as minhas redações fazendo meio que um esquema, meio que colocando tudo no papel. Eu sei que vocês já me pediram algumas dicas, então eu vou tentar dar um pouquinho de dicas aqui pra vocês hoje, como eu faço minhas redações. Esse vídeo tá bem grandinho, então acho que vai dar de eu ajudar vocês um pouco na redação, assim, estilo UFSC, sabe? Eu me dou melhor na redação estilo UFSC, por mais que muita gente ache mais difícil que a do Enem, mas eu acho mais fácil. Então, a maior diferença entre as duas é que a redação UFSC não precisa de proposta de intervenção e você não deve de jeito nenhum colocar proposta de intervenção. Então, essa é a parte que eu adoro, porque eu odeio fazer proposta de intervenção pro Enem. Eu acho que eu, como uma mera estudante, não tenho capacidade de criar soluções para temas tão complexos como os abordados em redações, então não acho que eu seja a pessoa mais apropriada para isso. E na UFSC a gente não precisa dar a solução, a gente precisa mais trazer uma reflexão sobre o assunto, a gente tem que ter uma boa argumentação, sabe? O mais importante assim na UFSC é ter uma boa argumentação, é mostrar a tua opinião, sabe? É fazer com que o corretor veja que você está presente ali e que você sim não tem medo de expor o que você pensa, independente de ser a favor ou contra do que você acha que a faculdade pensa, mas eles querem ver se o aluno é corajoso a ponto de discutir um assunto tão complexo e se ele tem propriedade, por exemplo, com livros, filósofos. Mas o que eu gosto na redação da UFSC é que eu não preciso encher de tanta informação que nem eu tenho que fazer no do Enem. Eu simplesmente preciso argumentar bem, sabe? E eu gosto de discutir o assunto. Eu não gosto muito do Enem, o fato de que eu tenho que enfiar tanta informação que não sobra espaço para debater. E então, como vocês estão vendo, eu faço as perguntinhas. Por exemplo, eu tenho esse tema e eu perguntei o que isso gera, sabe? Ou o porquê. Às vezes eu pergunto o porquê disso acontece, ou o que isso vai gerar. E as respostas disso serão as minhas opiniões. Porque o futuro é uma opinião minha sobre o que vai acontecer, não é um fato, sabe? Cuidado para não confundir fatos com opinião. Então, é uma consequência só. E aí eu pensei em 2 consequências. Às vezes quando é estilo Enem, eu tento procurar 2 motivos, 2 caminhos. Quando é importância, né? Geralmente no Enem tem essa de a importância, o caminho, os meios, sei lá, tem uma direção do que você deve seguir. E aí eu geralmente sigo pra isso, né? Se eu preciso falar dos caminhos, eu pego 2 caminhos, que seriam minhas 2 teses, e aí eu faço isso sendo meus pontos principais, assim, Mas eu gosto de pensar qual é a ideia central do texto, se eu sou a favor desse tema, se eu concordo, se eu discordo, se é uma coisa ruim, se é uma coisa boa. A gente tem que refletir na hora da redação, sabe? O que me vem à mente, que coisas
históricas vêm na minha mente, que coisas filosóficas vêm na minha mente nesses momentos. Eu sempre tento trazer tudo nesse momento de esboço, de esqueleto, de redação, não sei como vocês chamam. Mas eu gosto muito e eu tenho algumas citações salvas que eu salvei assim ao longo do tempo. Essas daqui a minha amiga me mandou. E tem alguns temas com alguns dados importantes. Eu não posso disponibilizar isso porque eu ganhei esse material, então não é meu, entendeu? Não fui eu que criei e tal, então eu não posso ficar disponibilizando para vocês. Mas eu sugiro criar um caderninho de citações. O ano passado eu anotei algumas que eu uso até hoje e eu tento achar algumas que funcionam para vários temas, assim. Eu amo uma do Schopenhauer, que ele diz que os indivíduos compreendem a realidade baseada na compreensão de mundo, na sua visão de mundo, sabe? E eu gosto muito de usar isso porque muitos temas se encaixam. Faz muito sentido. Só tem que tomar cuidado no Enem, porque agora tem meio que uma regra de a informação do seu desenvolvimento tem que bater com a proposta, sabe? E às vezes uma informação muito vaga assim não bate direto com a proposta, mas às vezes dá para encaixar. O segredo, eu acho, de uma boa redação também, né, não só, é saber articular, é saber colocar a informação de acordo com aquilo que você quer argumentar e fazer as coisas fluírem dentro do seu texto, sabe? A pessoa compreender a ideia geral, porque o objetivo de uma dissertação é convencer o corretor de que o que você está abordando tá certo ou que funciona, e é convencer, sabe? Por isso que é dissertação argumentativa. Nós temos que argumentar e convencer o corretor do nosso ponto de vista, mesmo que não seja o mais correto. Eu perdi esse medo de achar que não, eu tenho que achar a melhor ideia para redação do universo. E, gente, às vezes basta uma ideia bem articulada, não importa qual seja essa ideia, sabe? Não importa se você pensa uma coisa muito simples, mas se você souber como argumentar, como convencer, como inserir uma informação de exemplo e que dê base para o seu argumento, a redação vai estar bem escrita, vai estar bem feita. Não é só a ideia que ganha ponto, sabe? A redação é feita de muitas coisas. A redação é feita de gramática, você tem que escrever certo. A redação é feita de estruturação, de introdução, 2 desenvolvimentos ou 3, depende de como você faz. Eu gosto de fazer com 2. Conclusão, como tem que ser essa conclusão. Tem a redação do Enem para tirar a nota máxima na conclusão, acho que é a competência 5, eu não me engano. Basta você não ter erros de português. Eu acredito que a redação pode ter 2 erros, no mínimo. Mais do que isso você perde ponto. Mas se você não tiver os erros grotescos de português, assim, e você tiver todos os elementos, tipo, menos que 600, é muito difícil você tirar, sabe? Se tiver uma coisa bem escrita, utilizando elementos coesivos, aqueles conectivos, sabe? Conectivo no início do parágrafo, conectivo dentre as frases. Eu geralmente começo as minhas frases com conectivos. Eu acho muito difícil escrever sem conectivo pra fazer a ideia ter relação, sabe? Parece que fica muito perdido se eu só taco a frase. Às vezes eu consigo criar sem um elemento coesivo, mas que fique de uma forma coesa, sabe? Uma forma entendível pelo corretor. E eu não posso, tipo, simplesmente começar a falar aleatoriamente sem contextualizar a minha redação. Eu tenho que trazer esses elementos coesivos pra contextualizar também, pra juntar o tema e a contextualização desse tema. Como é que eu vou explicar isso? Eu não sou professora de redação, não sei dar aula, então é assim que eu faço. Nesse momento eu estava passando a limpo. Não, eu estava fazendo o rascunho.
Depois de fazer aquele esqueleto da redação, eu boto todas as minhas ideias. Eu basicamente tenho a minha redação pronta quando eu termino aquele esqueleto, sabe? Aquela é a parte mais demorada. E no dia do Enem e da prova eu também faço da mesma forma. Eu acho um canto da prova e eu faço isso, sabe? Esse esqueleto. Eu não escrevo direto, eu meio que já penso as coisas que eu vou falar antes de escrever. Eu penso a frase antes de escrever ela pra ver se vai ficar bom. E aí eu vou escrevendo. Então aí vocês podem ver. Gente, não corrijam minha redação, eu não lembro, por favor. Mas aí eu comecei a escrever no meu rascunho. E eu tenho 2 elementos coesivos de início de parágrafo que eu uso sempre, eu confesso. Porque, gente, por que eu vou ficar variando o do início do parágrafo, que eu preciso usar só uma vez, se ele dá certo, sabe? Funciona sempre, tipo, sempre vai me dar ponto, sempre vai funcionar, tipo, não vai dar errado, entendeu? E aí eu gosto, tipo, não tem motivo de eu ficar variando se no dia do vestibular eu vou escrever uma única redação. E o treino é exatamente pra chegar no dia e eu conseguir fazer. Se eu ficar com muito conectivo na minha cabeça, esses de início de parágrafo eu falo, tá, gente? Porque os de meio de frase, meio de parágrafo, assim, é bom você saber bastante, sim, porque se você repetir demais, você vai perder ponto. Então, mas esses 2, tipo, eu sempre uso a princípio no primeiro desenvolvimento e outro, assim, no segundo desenvolvimento. Ou, às vezes, eu uso por outro lado. Eu uso, sim, mas geralmente eu uso esses 2. E aí, ó, fica assim, tá, gente? Fica desta forma o meu rascunho. Fica horrível. Fica bagunçadíssimo, mas é que eu vou fazendo, daí eu corrijo, né? Podem ver que eu escrevi um pouco atrás, porque eu errei uma parte inteira, assim, 4 linhas. Agora eu pego mais uma folha e eu vou passar limpo agora. Vamos pra parte mais chatinha que eu acho. Eu vou encontrando um monte de erros. Eu corrijo, gente, às vezes umas 2, 3 vezes. E sempre que eu vou passar limpo, eu acho alguma coisa errada. Eu acho incrível. Então lembrem-se de no dia da prova corrigir muito bem antes de passar limpo, tá? Porque é só uma vez que dá pra passar limpo, não tem mais folha. Então, é uma dica, tá? Porque eu já tive muitas vezes que eu não corrigi. Eu já cheguei a errar gramática, coisa que eu erro dificilmente. No dia da prova eu errei porque eu corrigi só uma vez e super rápido. Então a minha dica é corrijam devagar e prestem muita atenção nos erros. Tem gente que só escreve e acha que já tá pronta a redação. A gente tem que corrigir a redação, vocês têm que... vale muito ponto a redação, sabe? Vocês têm que olhar com calma, ver se vocês não estão fazendo nenhuma merda, se vocês não estão repetindo muita palavra, se não tá repetindo muito o que, se não tá repetindo muito elemento coesivo, se não ficou alguma frase sem sentido, se deu pra entender, sabe? Tipo, se o corretor vai conseguir entender o que você quis passar. Porque uma coisa é, mas eu queria dizer, tá, mas não disse, sabe? A redação é o que tá escrito e ponto. Não adianta você pensar, mas é que eu queria dizer. Não existe isso na redação. Você tem que ler e dizer, sim, ficou muito claro o que eu queria dizer. Então, vai dar tudo certo. Mas eu sei que no dia, às vezes, dá um nervoso. Já aconteceu comigo, gente. Às vezes, no dia, a gente fica nervoso, a gente esquece algumas coisas. Às vezes, a gente deixa passar algumas coisas. Eu, às vezes, deixo passar, assim, uns negócios que depois eu vou ler. Depois, às vezes, tipo, espelho, Enem, sabe? Eu pego minha redação e falo que eu tava fazendo naquele momento, que eu tive um desastre natural, assim, mas acontece, tá? Com todo mundo, até nas melhores famílias. Ai, gente. Eu queria passar aqui também e falar pra vocês um pouquinho de motivação, assim, não tenham medo de escrever redação, sabe? Eu sei que é uma parte um pouco chata às vezes, tem que lembrar de muitas matérias para utilizar na redação. Não é um processo fácil, até pra mim que, tipo, eu tiro notas boas, sabe? Geralmente é difícil eu tipo, a professora falar, nossa, essa redação tá um lixo. Tipo, é difícil, mas
Até pra, tipo, eu tiro nota boa, mesmo assim eu já acho difícil fazer redação, tipo. E então não é só você, sabe? Não é. Redação sempre vai ser uma parte. É que não é que ela é difícil, ela é trabalhosa. Ela exige um momento muito ativo do nosso cérebro. A gente tem que pensar, a gente tem que criar ideias, a gente tem que debater sozinho e a gente tem que puxar conhecimento de às vezes onde a gente nem lembra que tem, sabe? Mas a gente não pode ter medo de fazer. Não tenha medo de ouvir, sabe, que a redação tá horrível. Já aconteceu comigo de a professora chegar e dizer: tá péssimo, isso aqui não é redação sua, pra mim isso aqui pode jogar fora e semana que vem eu te vejo. Já aconteceu, sabe? Tipo, é normal, mas foi aí que eu fui crescendo e eu perdi um pouco desse medo de: ai meu Deus, o que vão falar? A professora vai dizer, não, ninguém pode ler minha redação. Eu perdi um pouco desse medo, sabe? E só assim pra aprender, quebrando a cara, pedindo. Sabe, eu acho que o estudante, pra ele crescer, ele tem que ser aquele estudante que quer levar na cara, sabe? Que quer chegar na redação e dizer assim: pode falar. Mete bronca, fala tudo que tá ruim, diz tudo que eu preciso melhorar. E cada semana tentar melhorar um pouquinho, sabe? Não precisa melhorar tudo de uma vez só. Que não dá, às vezes não dá. Às vezes eu repito erro que eu cometi na semana passada e eu cometo na outra semana. E tá tudo bem, porque eu melhorei numa coisa que eu tava errando. Às vezes eu foco em um dos meus erros, sabe? Às vezes a professora fala: ah, você repetiu muitos elementos coesivos. E você também errou nas vírgulas. Mas às vezes eu não consigo estudar os dois, sabe? Então eu falo: ah, eu vou focar nos elementos coesivos. Na outra semana eu foco em vírgulas. E aí eu vou intercalando, porque eu não consigo aprender tudo de uma vez só. E é por isso que a gente tem que fazer várias redações ao longo do ano pra ir melhorando detalhes por detalhes. Não é do dia pra noite que a gente aprende a escrever, não, tá, gente? E é isso. Para todo mundo tá difícil essa fase de pandemia, nem todo mundo tá conseguindo fazer as coisas. Não se culpe por você não estar conseguindo fazer as coisas, sabe? Tenta fazer um pouquinho cada dia. Tenta dar o seu melhor com o que você consegue. Se você tá tendo crise de ansiedade, passando mal, não tá conseguindo, tudo bem, tira um tempo pra você. Mas tenta sempre recomeçar. Não desiste, sabe? Lembra qual é o teu objetivo, qual é o teu sonho. Por que você tá fazendo isso? Por que você tá estudando? Pra onde você quer chegar? Ninguém tá te obrigando a fazer isso, sabe? Então, foca em onde você quer chegar. E pensa que cada coisinha que você faz pode ser uma coisinha por dia. Isso já tá te deixando mais perto do teu sonho, do teu objetivo. E vai dar tudo certo, sabe? A gente não precisa estudar 365 horas no dia, até porque não tem. E aí eu tava digitando minha redação, gente, porque agora a gente tá tendo que enviar a redação online, né? Porque o professor não tá e é meio ruim de ler por foto. Então eu digito. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês esse bate-papo sobre redação. E me conta se vocês gostaram de um study vlog assim, narrado, contando como é pra mim estudar a matéria, como é fazer e tal. Deixa aqui nos comentários. Tá sendo um prazer fazer essa Veda com vocês esse mês, embora esteja sendo bastante difícil pra mim, então compreendam quando o vídeo sair um pouquinho mais tarde, tá? Então é isso, gente. Se inscreve aqui no canal, deixa o like e me segue no Instagram, nas redes sociais. E bons estudos pra vocês, tá bom? Um beijo e tchau!